Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, o Pode Construir. Hoje eu trago aqui para vocês, para a gente falar um pouco de como está a construção civil nos dias de hoje, a evolução, a necessidade de mão de obra qualificada, as dificuldades que estão sendo encontradas tanto na execução, no dia a dia e até mesmo no tocante à adequação de projeto, entre outros. O engenheiro civil, ex-aluno nosso da graduação, o engenheiro Gustavo Galvão. Galvão, vulgo Galvão, como eu sempre o chamei, né? Galvão, prazer você estar aqui com nós, prazer, cara. Você sabe que a gente acabou criando uma proximidade, tanto na faculdade e depois da faculdade. Eu sempre soube do seu empenho, da sua dedicação. Eu sei o quanto você, né, quis ser engenheiro civil, né? E quer ser engenheiro civil, porque a gente bate papo aí eventualmente, eu sei. Mas conta um pouquinho pro pessoal que está nos assistindo, o que você vê hoje, como está a construção civil, o que está faltando, o que pode ser melhorado, se tem alguma coisa que nem eu lembro, né, do seu TCC, que foi direcionado à tecnologia BIM para a construção vertical. Conta um pouco, cara, fala o que você acha, o que você está enxergando aí, para aqueles que estão nos assistindo, que ainda estão com dúvida na escolha da graduação, e para aqueles que vão sair, né? Tem até um pessoal aí assistindo nós, o Pedrão, o japonês. E aí, galera? Do lado, Pedro. Eles estão assistindo, eles acabaram a aula, acabaram a prova e vieram aqui dar um salve aqui pra gente, né? Junto com o Leandro. Então, conta para eles aí um pouquinho do que é isso, Galvão. O que é essa imensidão que é o curso de engenharia civil? Bom, Pisserato, queria agradecer novamente aqui pela visita, cara. É um prazer enorme estar aqui, poder bater esse papo com você, né? Cara, respondendo sua pergunta, eu vejo assim que, igual a gente já trocou uma ideia, foi o tema do meu TCC, eu acho que a compatibilização é fundamental, cara. Tá. Principalmente para quem não gosta de tanto ali na obra, por mais que precise, mas é voltado para a área de projeto, né? Eu acho que essa parte da compatibilização é fundamental porque, vamos supor que a gente tem... lá na obra a gente não tem uma compatibilização de onde vai passar a infra de ar-condicionado, onde vai passar a tubulação elétrica e hidráulica, né? Que isso normalmente é fechado depois que você já fez ali o vigamento da estrutura para receber uma laje, seja um pavimento térreo ou superior. Então, cara, e aí depois você fez? Você vai sair abrindo? Né? Então, compatibilizar, acho que compatibilizar isso daí para você prever possíveis mas isso dá pra você ver antes? Dá pra você ver antes. Tipo assim, ó, eu fiz o projeto, tá? Pra vocês que estão nos assistindo, pra vocês entenderem. Houve o desenvolvimento de um projeto, perfeito? Aí você vai pra execução. Aí chega na execução, você vê que algo que não tá dando certo. Não dá pra compatibilizar. O que você acha? Cara, eu acho que dá no momento, assim, soltou o projeto. Pô, a gente... 99, senão praticamente todas as casas hoje em dia a gente tem a infra de ar-condicionado, você vai ter que ter uma área técnica para colocar essas máquinas, principalmente condomínios de alto padrão. Sim. Né? Então, pô, você sabe que vai ter a parte do ar-condicionado, você tem ali a parte de infra elétrica. Hoje é muito mais direcionado, né? A questão da tubulação. Então, tem o próprio duto, né? Exato. Do duto do dreno. Exatamente. E aí? Hoje a gente tem máquinas, antigamente não tinha cassete, né? Hoje a gente só tinha, antigamente é só o raio-wall ali, simples. Hoje tem as cassetes, e cada uma de sua marca tem a sua especificação técnica, o quanto que ela consegue mandar. Vou te cortar um pouquinho, guarda seu gancho ali que você tá me falando. Uma coisa que muitos não entendem e não visualizam são as especificações técnicas de cada tipo de equipamento. Ó, para vocês que estão nos assistindo aí, estão fazendo aquela disciplina de instalações elétricas prediais, viu? A especificação técnica de um determinado material, de um equipamento, e aquela que o seu fabricante passa... É fundamental. É fundamental. Exato. Eu falo que é a sua garantia, né? É você se respaldar com base naquilo que o seu fornecedor está pedindo. Sem dúvida. Então, vamos supor que ele pede para você deixar a sua tubulação do nível da máquina até 30 centímetros para ele conseguir jogar essa água fora no dreno para uma cassete, por exemplo. Ok. Você deixar 1 metro. Cara, nunca que essa água sua vai subir para cima de 1 metro. Ele vai começar a voltar. Pô, você imagina tudo... Então, você entender... Já tá tudo embutido. Exato. Aí vai cortar fogo, vai mexer na tubulação. Então, entender o detalhamento técnico ali, o caderno técnico, seja até mesmo, que hoje, acho que hoje é comum. Antigamente, não. A gente tem hoje os boilers, né, da vida, né? Onde faz o aquecimento da água
a água quente da casa, vamos colocar assim resumidamente, né? E hoje a gente tem aços inox 304, 316. Tá. O 304 e o 316 têm as suas variações. Sim. Um suporta a água do poço e o outro não. Se você não ter ali o seu caderno técnico em dia, você não se atentar a isso, cara, o seu cliente pode pedir para colocar água do poço, você... Então, mas aí qual que é mais barato? O do poço acho que acaba saindo um pouquinho mais... Que é o 304. Isso, exato. Acho que sai um pouco mais caro. Vamos pensar assim, o 304, por conta dessa água do poço, que a gente efetivamente não sabe de onde ela está vindo e qual tratamento ela tem, essa parede do 304 tende a ser um pouco mais espessa para suportar tudo isso. Então tá bom. Vamos imaginar, tô fazendo uma analogia contrária, que se o cara te fala, por exemplo, você, como eu, se a gente souber, se a gente tiver um paquímetro, a gente tem uma experiência, a gente consegue saber um 304 para um 316. Você pega um cara que tá leigo, você solta um 316 nele falando que é um 304, vai embora. Acabou. Já era, colapsa. A estrutura pode explodir, pode pegar fogo, pode não... Enfim, é uma imensidão de problemas. Por isso que a gente fala na questão do quê? Da mão de obra qualificada que está em baixa. É difícil, porque eu lembro que com essa situação da pandemia, só para vocês terem uma ideia, durante a pandemia, teve um conhecido nosso que estava precisando de pedreiro, precisava de eletricista, enfim. E colocou um anúncio no Facebook. Eu preciso de eletricista. Cara, apareceu tipo assim... Choveu, né? Da noite pro dia, apareceu mais de 100 pessoas querendo trabalhar. Então, assim, aquele que talvez perdeu o emprego durante a pandemia, ele acabou querendo se tornar um informal nessa área porque ele achou que ele já tinha um conhecimento. E não é assim. Não, cara. É do mesmo jeito alguns cursos que a gente vê aí que não é autorizado, né, pelo MEC. Seja mestre de obra em 6 meses. Ué, tem, cara. Tem um monte. Tem. E não é pouco, não. E aí o cara te promete ganhos. Cara, não é assim. Para você, por exemplo, para ser um engenheiro, são 5 anos de graduação no ensino superior, você passando por inúmeras situações de disciplinas, cálculos, entre outras coisas. Para você ser um mestre de obra, primeiro que para você ser um encarregado de obra, você tem que... É um servente, que a gente chama servente, que se torna um meia colher, que vira um pedreiro... Que começa a tomar frente... a tomar frente do negócio. Mas ele tem que saber um pouco de hidráulica, um pouco de elétrica, ele tem que ter noção e saber ler projeto. Para esse cara se tornar mestre, cara, é 15 anos pelo menos. Tem que ter uma bagagem ali, né? Ou o cara com 10 anos de experiência ser muito bom, ser um avião para ser um mestre de obra. Entendeu? Que nem hoje, por exemplo, eu sei de mestre de obra que ganha 6, 7, 8 mil reais em determinadas empresas. Mas são caras... Tá antigo no mercado, né, cara? Que tem uma bagagem. Entendeu? Então, às vezes, eu falo para aqueles que estão nos assistindo, cara, que você... Não é que você vai sair da graduação... que você já vai ganhar montão de dinheiro. Não ganha, Psirata. Não ganha, cara. Não ganha porque você não tem experiência pra isso. Acho que resumindo é isso, entendeu? Entendeu? Só que o cara não aceita. Porque quer sair com o diploma e já ganhar uns 5, 10 mil da vida ali, né? Entendeu? Mas, cara, calma. É um processo, respira. Né? Se você se dedicar, se você, sabe, estudar... Porque não adianta falar assim, acabou, eu acabei o curso de engenharia, peguei meu diploma, vou trabalhar e vou... Não, cara, você tem que se reciclar. Você faz uma especialização, você vai fazendo cursos de extensão. Por exemplo, eu quero fazer projeto estrutural. Poxa, aprende um software. Entende, né? Entende, só que aí que tá. O cara acha que ele vai sair da graduação, pelo amor de Deus, gente, com todo respeito a vocês, mas pra vocês entenderem a complexidade do negócio. Você vai sair da graduação, claro que se você começar a pegar o software, você vai mexer. Sim. Porque você aprendeu aquilo na graduação. Só que você tem que lembrar que se você não tiver a teoria... O software ele só vai te dar... O software não vai fazer o cálculo por você, Galvão. Exato. Você tem que entender o que ele tá te dando, né? Ué, vamos falar do seu TCC de novo, cara. Você não precisou aprender tudo, ler tudo, entender tudo pra você compatibilizar. Exato.
Poxa, meu, é simples. Você só alimenta ele, né? Só que você precisa ter conhecimento para alimentar. Exato. O que, né? O que você tá alimentando, né? Entendeu? E aí você pode falar melhor ainda de como tá a construção civil, da falta de mão de obra, falta, cara. Material. Falta. Hoje eu acho assim, tá tendo principalmente parte elétrica e hidráulica, cara. Tem muita pouca opção de fornecedor. De material? De material. E eu vejo que tem, assim, você tem algumas empresas grandes ali. Sim. 3 ou mais 5. Vou buscar mais fora. Aí, pô, é muito longe, às vezes não compensa, você tem frete. Aí, imagina, se for uma compra muito grande, compensa. Ok. Mas às vezes, principalmente, pô, a gente tem uma obra de alto padrão, obras aqui na cidade, você não vai buscar tão longe assim, porque às vezes a sua necessidade, pô, eu preciso de mais uma conexão. O que acontece? Né? Você sabia, cara, que isso aí, eu vou te falar, é uma dor de barriga que eu já tive aqui na cidade já também, cara. Precisar de algumas coisinhas pontuais e não ter em qualquer lugar, cara. É específico, né? Cara, igual hoje eu tô, por exemplo, uma cisterna vertical. É algo muito específico, uma casa de máquina enterrada onde tem uma piscina. Sim. Mas aí nós estamos falando em quantos mil litros? 2.000 litros. Mas aí você vai fazer ela aqui de metal? Eu preciso ver o tamanho ali. Então... Mas talvez o que fosse mais rápido era metal. Mas... E aí como que vai fazer a compatibilização disso no projeto? Exato. E não tem. Porque foi pensado depois, entendeu? Possivelmente vamos colocar uma casa de máquina errada, uma casa de máquina enterrada. Então, aí que tá. Porque às vezes o cliente também não sabe que ele vai precisar de uma casa de máquina enterrada. Porque às vezes falta o projeto arquitetônico indicar alguma coisa ali, ou dar sugestão, ou isso vem só depois no hidráulico, entendeu? No projeto então, não sei, eu posso estar errado, mas talvez, assim, posso estar errado de novo. Mas eu vejo que, dependendo do padrão, tá? Quando a gente fala dependendo de um padrão construtivo de uma edificação, médio para alto padrão, a gente está falando pelo menos 3, 4 banheiros. Tá. Dependendo da família, nós estamos falando em pelo menos 4 pessoas. Aí, se a gente pegar a OMS, Organização Mundial da Saúde, ela fala em 150 litros por habitante dia, porém no Brasil a gente trabalha com 200 para folga. Então 4 vezes 200 são 800 dia. Se eu pensar que efetivamente eu preciso de pelo menos 3 dias de acúmulo de água para que, se faltar em alguma determinada situação, eu tenho 2.400 litros. Então, assim, 2.000 talvez não seria um número absurdo de não ter algo já construtivo, no sentido de, por exemplo, porque nós estamos falando, Galvão, em banheiro de suíte, em banheiro de banho. Tô falando fora ainda, lavanderia, cozinha. Então, assim, eu na minha humilde opinião, eu acho que deveria ser mais fácil, mais específico de se encontrar. E pelo que eu tô vendo, não é. Não acho. É muito longe. Lugares tipo Rio Preto, assim, você tem uma dificuldade. Isso se você for optar pela de plástico, né? Tá. É mais prática, assim, do que montar uma de ferro, no caso, né? E gatando esse gancho aí, por exemplo, hoje, vamos supor, você tá iniciando sua casa, uma casa de médio e alto padrão. Você não vai, o cara, ele sabe que ele vai precisar, ele tem uma grama no projeto dele. Tá. E ele sabe que vai precisar do quê? Irrigação. Só que a irrigação, ela nunca entra no começo. Nunca. E aí o que vai acontecer? Tá. Se o cara não deixa o ponto de espera da tubulação lá pra cima, ou lá pra baixo, vamos supor que ele vai alimentar a água da irrigação com a água do poço. Tá. E aí ele tem que fazer o retorno da caixa pra baixo, né? Sim. E aí? Tipo assim, eu falo assim que... são gargalos que a gente tem que pensar. Exato. Aí eu acho que entra aí vem da experiência do cara tem um amigo meu, o processo, né? Tem um amigo meu que ele tá fazendo uma casa num condomínio de médio e alto padrão, uma casa de uma metragem razoável. E eu falei tudo isso aí pra ele. Eu falei, cara, você vai ter poço? Não sei. Eu falei, você tem um jardim de, sei lá, 500 metros quadrados. Mas regar na mão não dá, né? Não só regar na mão, mas a conta de água pra pagar. Exato. Você vai ter uma piscina. Você vai... Eu falei, cara, pelo amor de Deus, poço. Mas eu não tenho dinheiro... Não, tudo bem, deixa o lugar do poço preparado pra você, se hora que sobrar um dinheirinho, você vai e faz, você só fura.
Aí você deixa a parte de hidráulica toda preparada, você deixa a irrigação, lá. Ele falou, é verdade. Eu falei, então, pelo amor de Deus, cara, deixa tudo pronto. E depois que fechou... Você quer ver, Galvão, uma coisa que eu particularmente, numa casa, nesse padrão que a gente tá falando de médio alto padrão, claro, dependendo do local que você for construir, eu acho que é uma coisa que barato, relativamente barato a ser investido para um conforto. Gerador. Eu acho sim. É um preço que você paga, por exemplo, uma portaria de um condomínio. Pô, você vai fazer um condomínio, cara, deixa uma espera para um gerador. Para ter abertura de portão, para ter o sistema de monitoramento, para ter um alarme, pelo menos, da cerca elétrica funcionando. Cara, um gerador. Que vai te resolver muito problema. Imagina todo mundo te ligando. Eu não consigo sair. Ixi, eu vi um prédio aqui em Araçatuba, lá no centro da cidade, ali meados da altura, na Cussi de Almeida, um prédio antigo, os caras colocaram um gerador. Mas não tá errado, que é para um elevador, talvez. A área de convívio ali, né? Pelo menos o mínimo, o básico. Câmera, abertura de portões, um elevador. Exato. Porque você imagina, por exemplo, alguns prédios mais antigos de Araçatuba, parte dos moradores são pessoas idosas. Então, assim, imagina se um idoso passa mal num determinado andar e não tem condição de descer de escada. Cara. Então você tem um gerador para o elevador. Exato. Ou se não, que o gerador tem o gerador, mas que você consiga direcionar a energia dele naquele momento para fazer só para tal coisa. Pô, eu não preciso ficar com o gerador a noite inteira ligado no elevador. Sim. Direciona pro elevador, desce o idoso, depois porque isso aí a gente vê que hoje em dia é fácil de... Tem as tubulações externas ali. Poxa, então... quebrando parede. Então eu acho que assim, talvez, minha concepção do que eu tô vendo hoje em dia, talvez, se houvesse e haver um preparo melhor do cronograma, da execução, pensar um pouquinho antes de sair fazendo, cara... Roda mais redondo, né? É aquela brincadeira, né? Dá um passo para trás pra você depois dar dois para frente. Eu acho que o duro é... A gente brinca assim... O problema é tempo, né? Assim, é você otimizar o seu tempo, né? Que é muito corrido, né? Mas é aquela tal história. Por exemplo, ó, vamos imaginar que eu vou fazer uma casa, tá? Eu sei que eu construo a casa em 8 meses. Eu sei. Tô acostumado. Mas pra que eu vou falar 8 meses? Joga um ano. Tem 4 de folga, algum imprevisto. Chuva é o canal. Chuva. Que nem, por exemplo, nós estamos no mês de abril. Daqui a pouco começa. Mas fazia quanto tempo que a gente não tinha essas chuvas que tiveram agora e que normalmente recentemente? Em fevereiro, janeiro, fevereiro, começo de ano aí, que é um pouco mais puxado. Né? Sim, entendeu? Então porque assim, com essas alterações que nós tivemos nos últimos anos das mudanças climáticas, né? Há 10 anos atrás, talvez, eu conseguia ter uma estimativa um pouco melhor, uma previsão um pouco mais palpável, falar para você, ó, Galvão, meados de dezembro, parte do mês de janeiro e parte do mês de fevereiro chove. Então, algumas pessoas não começavam construção nessas épocas do ano por conta de chuva. Ou você deixava para chegar nessas etapas do ano tá com a laje para você trabalhar dentro, revestimentos, enfim. Só que agora mudou um pouquinho. Então eu não consigo ter essa precisão tão grande, né? E com esse aumento, né, da temperatura em termos de calor que a gente fala, as pancadas, virou umas pancadas, né, que são as chuvas, as perenes, são aquelas que vem molhando devagarzinho, chove a noite inteira, devagarzinho, tal. E a intermitente é aquela que vem de pancadão, chove muito volume em pouco tempo. Aquela que acaba com tudo. Então a gente vê que antes dava para fazer esse estimativo. Hoje você não consegue prever. Não dá. Né? Então você tem que prever isso. Aí então eu falo, poxa, 8 meses? Cara, fala 10.
fala 11, né? Não é que você vai vai levar a passo de tartaruga, não é isso. Mas você tem imprevisto, né? Se você terceiriza, se um empreiteiro que tá te atrasando, você tem que apertar ou trocar ali o cara para você conseguir. Sim, para você dar rendimento, exato, entendeu? Para você dar produtividade. Exato. Porque senão não vai entregar. É que nem aquela coisa que a gente brinca, né? Esse dia eu tava dando uma aula de materiais de construção e contando pro pessoal aquela situação do ensaio, né? 3, 7, 14, 21, 28, né? Que o normal é 7, 21, 28. Dependendo do tipo de obra, quando a gente trabalha com concreto autoadensável, que tem uma plasticidade maior, só que eu tenho aditivo e ele precisa ter uma resistência maior, para eu desformar uma laje, às vezes, essa obra aqui vai desformar a laje com 3 dias. Com 7 dias, eu tenho que ter corpo de prova rompido e naqueles 7 ou 3 dias chegar na resistência de projeto para eu liberar o Aí você não faz, rapaz. Fora o controle de mapeamento, né, cara? Que ninguém... É raro quem faz. Esses dias eu ensinei controle de mapeamento de concreto numa sala de aula. Cara, difícil, hein? Difícil, Pincel. Porque, e aí? E se não atinge? Se a concreteira manda lá e não atinge? E aí? Tu vai sair quebrando sua laje inteira, o vigamento inteiro que você fez? E aí, se o prédio estiver pronto? Com gente morando? Entendeu? Então aí você tem que partir por quê? Você tem que buscar o mapeamento, né? Só pra vocês entenderem o que é o mapeamento. É a gente virar a nota de concreto, as costas da nota em branco, e desenhar a peça ali do que você concretou. Ó, esse concreto, sei lá, 5 metros cúbicos de concreto, né? 30 megapascal, ele usou hoje para fazer uma viga, fazer um pilar. Você ainda investiga, é o mapeamento. Não tem como você controlar depois, né? E eu falo, né, eu falo para meus alunos nas aulas de materiais a importância, por exemplo, do mapeamento. Eu tento ensinar a parte de cubicagem, de brita, areia, que muita gente às vezes não tem noção. Lá não baixa. O cara tá te vendendo 7 metros cúbicos, ele chega com 6 e 6 na rapa e aí você não sabe, você vai confiar na nota. O Galvão, eu lembro uma aula que eu dei uma vez, cara, que eu fui ensinar meus alunos. Ô Léo, você sabe o que é gaiola de cimento, Léo? Não sabe? O que é gaiola de cimento? O caminhão, a hora que monta a carga de cimento dentro do caminhão, ele vai empilhando amarrado, né? Um de atravessado, um de comprido, tal. E aí, no meio, ele deixa um buraco. Ele tira tipo 10 sacos de cimento. Aí você entrega o cimento na obra, o cara não confere, 10 sacos de cimento, já foi na nota, já era. Ganhou 10. Então, assim, são coisas, né, que, poxa, mão de obra, material, né? Você comprar bem, fazer uma boa negociação, que também não adianta você querer sangrar tanto o fornecedor, porque senão também... E o prazo, né, de pagamento também, né? Entendeu? Então, assim, eu vejo que a construção civil, ela é extremamente dinâmica, ela é extremamente exata. Como que eu posso dizer assim? É um balanço ali, né? Sim. É você saber ver o lado do vendedor que tá te vendendo, mas também tentar puxar ali também sempre pro lado do cliente ali, visando o preço, qualidade, seja você vendendo para um... Mas é aquilo que eu falo, nós falamos da situação não de sangrar, mas tipo assim, da boa negociação que às vezes você faz com uma mão de obra. Por exemplo, eu negociei revestimento, então a equipe do João vai entregar para mim reboco, chapisco, embolso e reboco. Perfeito. Só que ele tá com uma produtividade boa, tá com rendimento bom, ele me deu um descontinho lá. Pô, sobrou um dinheirinho. Pô, esse dinheirinho, se sobrar ao longo da obra, vai ser lucro. Claro. Perfeito. Só que se eu precisar numa outra etapa talvez investir um pouquinho mais numa mão de obra um pouquinho mais qualificada. Ou por tempo, às vezes. Né? Exatamente. Ou tipo assim, vamos fazer o seguinte, coloca uma equipe a mais. Eu tenho um gargalinho, tenho de... Vamos por aí. Vamos atacar. É preço e prazo, né? Exatamente. Então isso aí, é por isso que eu volto a falar, né? Vocês, engenheiros civis, tantos arquitetos, são preparados para serem cabeças pensantes.
Para solucionar, é aquela tal história, né? Um outro rapaz veio aqui outro dia pra gente bater um papo. Aonde que você cresce? Na dor. Uhum. É na dor, cara. É na dor que você aprende, né? É que na dor que você cresce, é na falta que você busca uma mão de obra diferente, você busca uma solução, busca um equipamento que vai te ajudar. É assim que a gente resolve. Então a gente está preparado para solucionar problemas, como você bem disse já. Então, se a gente não está com essa visão, porque, por exemplo, além de mão de obra, além de um orçamento, além de... O que tá pegando mais hoje? Cara, eu acho que aí volta para aquele gancho que você colocou em pauta ainda há pouco, a questão da capacidade do profissional em ele mudar a visão dele, que o que ele está fazendo pode não ser o correto. Porque, por exemplo, hoje a gente tem argamassa especial para piscina, que antigamente só tinha a C3 da vida ali, né? Hoje a gente tem, às vezes as marcas que vendem piso, ela já vem com a argamassa própria dela. Ótimo. Pode vender ali. Perfeito, enfim. Sim. A gente tem a C3, tem a... Me corrige, tem a C... Tem uma outra C3 que está no mercado agora, que é uma com hidrófugo, porque ela é impermeabilizante. Eu não lembro o nome dela. Eu sei que recentemente agora ela está no mercado. E às vezes o profissional que está sentando o piso e não está se atualizando, às vezes ele vai querer usar a C3 para piscina. Cara, e aí? Pode. Talvez no caderno técnico da C3 te indica, entendeu? Mas talvez ela não vai ser... É aí que tá, aí, cara. Por exemplo, numa garantia. Dá problema. Aí dá problema. Por mais que talvez a C3 faria. Mas aí como é que você vai contestar? Não, você não usou a argamassa própria piscina. Então acho que falta isso, entendeu? Eu acho que dessa continuação do profissional da área ali, seja no piso, da elétrica. Você tem muito eletricista aí que não coloca um DR, não coloca um DPS, não sabe nem para que serve vendo? um DR. Não coloca um DR, coloca um DPS, que são os dispositivos de proteção. Exato, que acho que é só colocar o disjuntor lá. E não é assim. Não faz um terra. Não faz, cara. Não faz. Porque pela NBR 5410, toda tomada ela deve ser aterrada como proteção do equipamento e do sistema. Aí essa terceira perna de fio que o cara quer economizar, ele não faz. Não põe. Não põe o terra. Não põe o terra. Aí, para ajudar, não põe um DPS. E aí, na área molhada, não põe um DR. E aí? Aí, cara, aí pega fogo. Não, aí que acontece? Aí entra em colapso, o circuito não suporta. Exato. Aí começa a cair o disjuntor. Aí o cara vai lá e troca o disjuntor achando que o problema era o disjuntor. Não, aí ele coloca toda a linha energizada. Exato. Então aí começa esse tipo de problema. Eu acho assim, puxando um gargalo, né, pra gente já ir pensando para ir para essa reta final desse nosso bate-papo, mas para você me ajudar a pensar com aqueles que estão nos assistindo e aqueles que ainda vão nos assistir e aqueles que quiserem conhecer um pouco mais da gente, www.unisalesiano.com.br. Venham até aqui, mande um e-mail pra gente, dá uma ligadinha para nós, venham conhecer a nossa infraestrutura para vocês saberem o que a gente pode entregar a vocês. Eu entro no pressuposto de... Vamos lá. A questão é assim, se eu parar e pensar que eu volto na questão do projeto estrutural, no projeto arquitetônico, no projeto complementar elétrico, hidráulico, automação, ar-condicionado, impermeabilização. Então, assim, o cliente, às vezes ele não quer pagar por esse projeto, porque ele acha caro, desnecessário. Só que ele quer pagar num lustre R$200 mil, por exemplo. Então, assim, enquanto eu vejo dessa forma, enquanto nós, como profissionais da área, engenheiro civil, arquiteto, né, não nos dermos determinado valor às nossas profissões e não mostrarmos a esse cliente qual será o benefício, quanto ele economizará. Ele está gastando hoje um pouquinho a mais no projeto, mas ele pode economizar lá na frente em um eventual problema que ele pode deixar de ter se ele tiver investido nisso. Exato. Entendeu? Exatamente. Então, assim, você que está na área, você que está executando, você que está trabalhando no dia a dia da construção civil, fala pro pessoal disso,
quanto é importante. Cara, eu acho que isso é para quem tá ouvindo a gente, assistindo a gente, ou vai ouvir também, né? Eu acho que isso é fundamental, porque é um respaldo para ambas as partes, né? Você com um projeto na mão, um complementar no caso, você tem um guia, você não vai sair de... Até porque não teria, né? Você está executando ali, você não vai conseguir ficar... Você pode dimensionar, mas você não vai dimensionar uma casa inteira, um vigamento inteiro de todos ali, saber como exportar, né? Você está ali para executar. Então, cara, é um respaldo para o cliente, que ele sabe que foi projetado para suportar aquele tipo de carga, né? Aí entra na compatibilização que você consegue com um projeto. Opa, isso aqui vai passar por aqui. Opa, então a gente tem essa parte hidráulica. Opa, a elétrica vai passar por aqui. Cara, será que esse quadro, não é bom fazer um quadro montado devido à carga, à quantidade de circuito? Ou talvez fazer um quadro secundário numa área de lazer. Exato, exatamente. Eu tenho uma área técnica lá em cima. Vamos ramificar esse um secundário lá para... Perfeito, né, perfeito. No dia a dia ninguém subir ali, vai direto para lá, né? Enfim. Então, acho que isso é primordial, cara. É perder para ganhar, volto a dizer de novo. Eu vejo que não é um bem necessário. Entendi. É um bem necessário. Perfeito. Gente, então aqui, queria agradecer Gustavo, o vulgo Galvão, pela disponibilidade de tempo, por esse bate-papo gostoso. A gente, se pudesse, ficava aqui muito mais tempo, né? Cara, agradecer aí e portas abertas. Quando passar por aí, venha tomar café com a gente. Seja bem-vindo. Obrigadão. Gente, um abraço. Até mais. Tchau, tchau. Pessoal. Valeu.